lá, então. Hoje eu tô aqui mais uma vez fazendo o que eu mais amo. Dar pitaco em relacionamento dos outros. E o que vocês mais gostam também, já que eu tive inúmeros comentários pra assistir Meu Namorado Coreano. Um novo reality da Netflix, onde vai ter 5 brasileiras indo pra Coreia pra tentar viver o seu K-drama. Aqui são as famosas chamadas Marias Rachis. Se tem olho puxadinho e micropênis, elas querem. Não importa se ele é escroto, liso, feio. Na verdade, elas ignoram tudo isso só pra ter o prazer de estar ao lado do seu Korean boy. E esse programa já virou um motivo de chacota entre as mulheres coreanas, porque elas dizem: por que elas, as mulheres brasileiras, iriam querer um coreano, se nem mesmo elas querem? Elas não sabem que as Marias Rachis têm o IDH menor e aceitaria toda a escória que foram rejeitados por elas só pra ter uma nova bandeira na bio. Mas como elas assistem muito K-dramas, elas acham que tudo é lindo, tudo é romântico, todo mundo vai tratar elas como se fossem rainhas, não sabendo que eles são mais cachorros do que o que eles comem. E apesar disso, mesmo sendo do outro lado do mundo, é homem. Homem é homem em qualquer lugar. Existe mau caráter em qualquer lugar, em qualquer nação do mundo. Não é porque ele faz skincare coreana todos os dias pela manhã que ele vai deixar de comer a sua amiga. Na verdade, vai te deixar com mais raiva porque esses filhos da putinha não tem nenhuma acne. Ele vai te estressar em dobro que um homem brasileiro. Por que alguém ia querer isso? Mas calma, calma. Não, é que eu não quero que saia antes de mesmo, tudo, eu sou a Sky, né? Já vai deixando logo o seu like aí, hypa o vídeo pra espalhar a palavra do nosso canal por aí. E lembrando que os membros já assistiram esse vídeo, então membrane-se aí, caralho, se você quiser apoiar ainda mais o canal. Eu confesso que eu fiquei encantada e hipnotizada pelo formato desse programa. Tipo, não é uma sketch, não é um reality onde passa a primeira cena e depois tem o depoimento da pessoa por aquela cena. É como se fosse uma série que eles querem fazer como reality. Porque a cada cena a gente tem a própria pessoa narrando o que ela tava sentindo na hora, da forma mais caricata possível. Eu sei que pros coreanos não tem essa de casar com mulher que já tem filho. Mas a gente precisa falar sobre isso. Como se você estivesse lendo aqueles textos de relacionamento que viralizava no Facebook e você se achava muito foda por compartilhar. O desconhecido anda lado a lado com a ansiedade. E eu nem sei quem disse isso, só sei que eu concordo. Eu não sei se é reality ou se é programa, eu só sei que eu tô encantada dessa coisa, com as mulheres reagindo de forma nada natural. A gente tem que fofocar. Será que a gente vai viver um K-drama aqui? Amiga, eu já vivo um K-drama, tá? Aí você acha que o programa vai juntar os pares, mas não. É literalmente caça às bruxas. As predadoras chegam na Coreia só procurando uma pequena presa, um coreaninho pra empurrar pra dentro do estômago. Aí a primeira cena delas é elas rezando pra encontrar um coreano. Se alguém aí da sua família tiver com câncer, saiba que Deus vai dar preferência a dar um namorado coreano pra essas coitadas. Eu sinto muito por você. Né? Não brigue comigo, eu não faço jogos. Logo quando elas chegam no aeroporto, já tem uma treta onde o conversante de uma das meninas não tinha ido buscar ela no aeroporto e fica ignorando as ligações dela o dia inteiro. Mesmo ela enchendo a porra do saco o dia todo. Aí fica o episódio inteiro nessa narrativa de que ele não respondia a ela, ele não queria saber dela, mas no final eles se encontram. Mas antes disso tudo, elas chegam na casa onde elas vão ficar e cada uma já tinha um cara que já conversava ou tinha um namoro ali. A Morena já tinha um relacionamento de 1 ano, a Mari só esse conversante que eles nunca tinham se visto e a Kate que jurava pelos gatos dela que já tinha vivido um K-drama. Eu sou a Kate e eu juro pelos meus gatos que eu vivi um K-drama real. Onde ela conheceu um cara anos atrás, pessoalmente, em 2023, e estavam conversando até hoje. E a Luane, que já tinha conhecido em um app de relacionamento e já tinha se visto uma vez. Só que o buraco dessa Luane, lá ele, é bem mais sinistro. Ela conheceu o cara num app de conhecer coreano. Que se você botar o nome desse app no TikTok, só vai ter gente dizendo que esse app é só golpista, só fake, só doente mental. Tem até uma menina que
que diz que recebeu a foto de um cuzão coreano. Eu recebo uma foto muito parecida com a desse gatinho aqui, só que era do cara, do jeitinho que veio ao mundo. Coisa que ela não pretendia ver quando ela baixou o aplicativo, até porque eles são os próprios ursos pelados. E nesse mesmo app, depois de um mês de conversa com esse cara, ela mostrou a filha dela em videochamada e ele disse que teria sentido como se fosse o pai dela, a filha dele. Um mês de conversa, a mina mostrou a filha dela em videochamada pra um maluco do quinto dos infernos, aleatório, que ela não conhece. E ela se sentiu segura quando ele diz isso. Uma jega velha de 27 anos expondo a filha dela pra um maluco da internet, porque na Ásia não existe essas coisas que tem no Brasil, né? Pedofilia, sequestro, manipulação. Lá é só sushi, idol e loli. São coisas bem diferentes. Além disso, ela se sente muito insegura com tanto promessas que ele já fez pra ela. E também ele já tinha prometido que ia no Brasil no final do ano. Aí chegou o mês, ele não guardou o dinheiro, pediu pra ela pegar um empréstimo com a amiga dela pra ela conseguir viajar e ver ele. E teria dito que quando tivesse dinheiro, iria pagar ela. Só que ele não pagou. E tá até hoje devendo ela. E o caloteiro mais pra frente admite isso rindo, porque quando ela viajou lá pra ver ele falou pros pais que ele que tinha pagado a viagem toda. Então vou falar pra sua família que eu que paguei. Quer dizer, a mulher viaja 30 horas pra pegar um caba com dente podre, caloteiro e liso. Ai, porque eu gosto da cultura dele. A cultura de não escovar os dentes. E ela é de Recife. Se ela viajar 11 horinhas de carro, ela chega aqui na Bahia, balança um cacto e sai 30 homens desses. E sem dente podre ainda, tá? Aqui a gente é bem limpinho. Não no sangue, mas nos dentes sim. Aí elas estão conversando e pá, aí chega o coreano na menina que jura que viveu um K-drama. Ela vai sair com ele e todas as meninas ficam lá olhando e falando: nossa, que homem gostoso, que alto, como ela tem um bom gosto pra homens. Como se todo mundo não fosse igual. E ficam lá, só viçando no homem dos outros, parecendo um pedação de carne ali. Foda-se que é o cara de uma amiga. Ninguém tem culpa se ele é coreano. Logo chega outro homem, o namorado de um ano da morena, e ela deixa o coreano ter estudo dela lá numa jaula cheia de lobas sozinhas. Tudo querendo traçar uma presa enquanto ela vai lá pra cima se arrumar sozinha. Mesmo vendo que todas estavam viçando no outro cara lá, da mulher, minutos atrás. Olha, essa é mulher, viu? Porque eu não deixaria o meu pet coreaninho sozinho com um monte de loba em pele de cordeiro. Que a gente já viu que elas não têm muito pudor, né? É só ter olho puxado e tártaro que elas mandam pra dentro. Essa mulher, a morena, eu não vou comentar muito, porque eu achei que ela foi super craque do jogo. Ela já tinha um relacionamento com o Caba já tem um ano, já tinha visto várias vezes ele na Coreia, já tinha meio que um relacionamento com a família dele. Ela conseguiu a benção da mãe dele e no final ainda casou com o cara. Só usou a Netflix pra pagar a passagem dela mesmo. Assim como a Camila, que nasceu na Coreia e voltou pro Brasil quando era pequena. E só entrou nesse reality porque ela tinha uma questão familiar, que a mãe dela tinha abandonado ela na época e ela queria se reconectar com suas raízes. Mas a gente não quer ver isso, eles né? deveriam... muito texto. Gente, sabe quando você tá fazendo um trabalho e aí os professores sempre falam assim, primeiro você faz o conteúdo, depois você faz o título, né? Eu acho que eles deveriam ter feito o primeiro conteúdo e depois decidido o título. Porque meu namorado coreano, mas tipo assim, uma saiu como esperado, as outras 4 não. Portanto, eles deveriam ter pensado em outro título pra isso. Sei lá, meu futuro na Coreia. Resolvendo meu futuro. Sei lá, uma coisa assim, sabe? Acho que ia ficar melhor que meu namorado coreano. Elas ficaram tudo lascadas sem namorado, só uma se deu bem. Ou seja... Fica aí a dica, Netflix. Tem que estar revendo esse nome aí.
muita falação. Aí é ema, cada um com seus problemas. É a única que quando as meninas começam a falar de homem coreano e sobre romance e K-drama, ela já quer se enfiar no buraco de tanta vergonha alheia que ela sente. Já que ela já tem a cidadania coreana, ela não precisa ficar se humilhando pros lixos coreanos. A produção até empurra as meninas pra levar ela pra balada e elas falam tipo, nossa, a balada coreana só tem homem gato. E dá um close nos homens mais feios que eu já vi em toda a minha miserável vida. Literalmente, ela e a Morena foram as mais inteligentes que fizeram o programa arcar com 15k de passagem ida e volta pra elas. Ou melhor, a Netflix. E se tem gente dando rombo na Netflix pro seu bem próprio, eu vou gostar. A maioria das mulheres se comportam normal na presença dos homens. Menos a Cat, que visivelmente força trejeitos de menininha kawaii. E é muito constrangedor, porque ela tem total a cara de brasileira. Tipo, mulher, você tem sangue de latina correndo nas suas veias. A nossa personalidade é ser latina mami, e ela fica agindo como aquelas tonhas de dorama véia, forçando ser fofinha. E dá pra ver que ela força tanto, porque quando ela sai com esse cara de 2023, ele, sem papo nenhum, pergunta pra ela se ela gosta de comida picante, porque lá, né, todo mundo ama. E ela responde como se fosse a melhor coisa do mundo, com toda a empolgação. E ele tipo, é porque eu não gosto. E a bicha murcha. Ela murcha totalmente. Ela até diz que ele é um coreano fake por isso. Oh, you're a fake Korean. But yeah. Nossa. Sim, ela quanto quer de ele verdade, deve ter né? amado ouvir isso. É igual a gente não apoiar o tráfico de drogas porque a gente é brasileiro. Tipo, impossível. Ele continua falando coisa nada com nada pra ela. Tipo, do que ela tem alergia. Mano, mas cara esse quer cara aí namorar com a também. menina. Puta que Ou ele quer pariu. ser clínico geral dela. Enquanto mais eles O conversam, primeiro mais date ela deles fica foi, tipo, o pior desconfortável primeiro porque date não da tem história. nada em Essa comum primeiro entre não. eles. O Porque ele segundo. não puxa papos que realmente O importam. segundo date E deles ela foi, tipo, fica o pior segundo date da desesperada porque não história. tem algo que combine com ele. Até que eles marcam Olha mais isso, uma véi. vez de sair pra algo que eles realmente gostem, fazer uma atividade física. E lá ela vê mesmo que a conversa não flui, porque ela gosta de festejar. It's a party girl. Like, I'm a party girl. Yeah, So I like them. yeah. So I like E ele é mais caseiro, ele gosta de ficar em Mas casa. Rafael E aí, Rafael. por isso, ela termina com ele. A menina estava no paraíso. Um cara fisicamente alto, gostoso e burro. Tem gente que não sabe mesmo aproveitar as coisas mais simples e boas da Terra. Aí ela pega um músico que pinta a unha. E ele é até legal. Ah, só é, que ele é legalzinho. Ele é músico, né? E músico é uma desgraça em qualquer lugar. Ainda mais um idol. Que ou ele vai esconder um relacionamento com você, ou ele vai esconder que dá o cu. E ela mesmo disse que todos os relacionamentos dela que ela já teve foi com um músico. E tome mais um. Se não deu certo, é porque tem um motivo. E provavelmente as músicas dele eram muito ruins. Aí termina e você fica, ai, além do cara ter me traído, ele usava minhas bases e meus esmalte também. O arrombo Meu Deus. psicológico é foda-se. Mas o arrombo com minhas maquiagens, caras... Aí não. Aí é papo de facada, papo de tacar fogo. Esse cara aí, ele conversa como uma pessoa normal. Ele pergunta os interesses dela, pergunta sobre a cultura dela brasileira. Nem parece que é coreano. Engraçado que não pode dar uma bitoca no primeiro encontro, porque senão a brasileira é muito emocionada. Mas pode ficar tirando fotinha junto. O cara praticamente pedindo a mão dela com essa foto sem nem saber onde é que tá se metendo. Oxi. Assim como a Cat jura pelos seus gatos que viveu um K-drama, a Mari acha que tá em um e fica pra todo canto Meu levando Deus. essa desgraça desse guarda-chuva como se ninguém fosse perceber. E são muitas camadas. Ele chegando em slow motion depois de ter ignorado ela o dia inteiro e não ter buscado no aeroporto. Cara, a Mari tava bom Ela no usando começo, o mas guarda-chuva que começando a esperava ficar viver o K-drama pra bater no coitado. E o fato dela ter uma puta cara de loirodonto misturado com mulher do job, com todo respeito, querendo namorar o Kiko da Ásia. É como se você botasse Cara, só pra que, tipo cruzar assim, um chimpanzé e um peixe palhaço. Eles não têm nada a ver. Ela é muito hot Brazilian. É, e ele ele- só, sei lá, A cara dele matou não me enlatado. desce, sabe? Aí de primeiro encontro, óbvio que ele não dá uma explicação do porquê ele teria ignorado ela, cara não dele é tinha muito ido de no bebê. aeroporto, ele claramente deve ter morrido desconfortável de e dá uma cringe. flor véia Sim. pôde pra se desculpar com ela. E todos os homens desse programa São têm essa mania de estereótipos. ficar dando flor
toda hora. Que agonia. Eu ia perguntar logo se eu sou defunto ou se ele tá querendo me ver morta. Rosa dor pra quem tá morta, pra quem tá vivendo, é. E essa Mari é a mais Cara, só que, piroca tipo da assim, cabeça porque ela quer namorar um coreano, mas impondo a cultura brasileira nele. Todos sabem que lá pra dar um beijo é uma putaria de uma demora. Mas ela quer forçar a todo custo um toque físico. Logo quando eles se veem, ele já faz aquele esforço pra dar um abraço nela, mas ela quer ficar abraçando toda hora. Que isso, porra? Tá carente, caralho? O cara até precisa cumprimentar de mão pra ver se ela se toca e para de ser a maníaca dos abraços. Porém, ele que Porra, se então foda, fala ela não tá daquele. nem Depois aí o cara pra vai cultura falar dele. do Várias cara da vezes Luane lá. reclama pras meninas que ele não tem atitude pra beijar ela, mas ela quer um coreaninho pra chamar de dela. E ela vai fazer qualquer coisa pra beijar essa boca gostosa e beijável desse safado. No próximo encontro, ele leva ela pra comprar roupinhas juntos, Tá, essa parte foi tomar uns fofa. Não vou drinks, mentir, mas a nossa não. brasileira está determinada em tirar uma lasca do nosso Não coreano. vou Ele mentir. pede um drink pra ela e ela acha tão fofo que ele conseguiu lembrar do drink favorito dela. Ele lembra qual é meu drink favorito. Sério, como é que pode ser tão fofo? Ah, que fofo. E ela diz que se sente tão segurinha com ele, porque ele lembra do drink que ela gosta. Com certeza, desse tipo de homem no Brasil que lembre do seu drink, Não existe. não tem. Tipo, é triste. É triste. O máximo que eles vão lembrar de você é a cor do seu cuzão preto. Aí eles estão lá tomando um drink e conversando. E ele pergunta sobre o toque físico no Brasil. E do nada ela vira a bochecha do coreano e dá um beijo nele. E ele fica tipo, ai, Zais, Ela lembra da informação que eu contei na frente. O cara fica estático porque ela deu Não, um beijinho na Ele lembra da bochecha informação dele. que eu E ela literalmente vê que mandei ele pra fica ele numa desconfortável mensagem. E ele dá pode mais olhar a dois de qualquer novo momento. depois. Ou seja, ela dá 3 beijos no caba e ainda pede por um quarto. E ele claramente se afasta pra não dar. Mas mesmo assim, a nossa loba consegue tirar uma lasquinha do coreaninho. Coisa que lá eles chamam de popô. Se com um popô Ai, na bochecha não. ele já ficou assim, Não, imagina com um popozão na boca. não. Os caras chamam De beijo novo de essa frase, bunda não. e ainda quer ser levado a sério. É muito estranho essa cultura de beijo De quando novo, se tem, não. tipo, 30 anos na fuça. Eu entendo, mas eu não consigo não achar vergonha alheia de uns cavalão véi, todo desconfortável por causa de um popô na bochecha. Como se eles nunca tivessem descascado uma pra peito de menininha 2D. Esse homem depois chama ela pra ir no apartamento dele, pra ele cozinhar pra ela, leva ela em vários lugares de casais e andam de mãos dadas e chega um momento que ou eles se beijam ou ele chama ela pra completar um time do baba, porque já não tem mais o que fazer. Aí ela fica olhando pra cara dele, a bicha Mano, implorando essa pra parte ele aí ter foi- piedade com a alma dela e ele fica Foi arando paia. o terreno. Aí vai e mexe no cabelo. Aí olha, pega nos ombros, sacode. Parece exatamente a cena quando você tá pra perder o bebê e fica aquele odor no ar de constrangimento. Quando ele finalmente toma atitude, ele dá um popô na bochecha. E diz, A menina já tá isso foi um xenofóbica. oi. Eu quero te beijar, mas não agora, sua brasileira tarada. Vídeo do Bill aí, Aguenta ó. mais esse pinguelo aí. Mas lá, eles só se beijam quando estão num relacionamento sério. Então ele deve ter pensado que se beijasse ela, ele ia ter que assumir uma pessoa que ele só viu uma vez na vida e que mora do outro lado do mundo. A gente achando que o cara só tá sendo virgão, mas essa é a malandragem deles. Enquanto aqui te comem e não postam um story, lá eles usam a sua boa companhia pra um date e até tiram uma foto pra mostrar que tá com uma gostosona do lado. No final, todos te usam, só que de um jeito diferente. Mas não é como se ela não estivesse usando ele também. Vamos fingir que ninguém sabe que elas querem mesmo é dar um chá de xereca. Aí no último dia deles, ele até diz que gosta dela, mas fica pensando em um futuro, em um relacionamento à distância. Óbvio que ele não quer entrar nessa. E como é o último dia, ela diz que quer fazer algo que ela queria fazer há tanto tempo. O cara já sabe, Meu Deus. mas ele fica em completo silêncio, só aceitando o seu Cara, isso destino. foi muito E vergonhoso. acontece. O beijo mais broxa do mundo. A querida viajou 30 horas pra tomar atitude
e beijar assim. Era mais fácil ela ter beijado uma porta em casa, que aí ela não passaria Literalmente, a vergonha porta pra ia fazer a todo mesma mundo, coisa, né? e a porta teria a mesma ela ia movimentação beijar e a porta que ia ele. fazer Até assim, nos meus igualzinho. beijos, as laranjas estavam mais confortáveis que ele. Pelo menos meus pôsteres do Justin Bieber nunca fariam essa cara de desgosto. E não contente com isso, ela contou pra todo mundo da Meu mesa Deus, foi que eles tinham vergonhoso se também. beijado. E ainda ficaram gritando o nome dele. Meu Deus! Que desconfortável. Parece quando você tá no 6º ano e seus colegas ficam te zoando com a pessoa que você gosta. Dá pra ver nos olhos dele, pelo pouco que a gente vê, que ele tá querendo desaparecer e vomitar na boca de todo mundo ali. Igual o Matheus da 5ª série quando soube que eu gostava dele. A diferença é que eles não têm 11 anos e pelo menos o Matheus foi sincero comigo. Um não, a gente pode até ficar meio confuso, mas um vômito não tem pra onde correr. A química é inegável. A querida Luane, a nordestina que Ai, mostrou não, a filha dela não. pro maluco caloteiro na videochamada, é a que tem a pior trajetória do programa. Ela já chega contando que ele devia dinheiro pra ela, né? cara. Que apesar de gostar dele, ele é muito enrolado, tem esse problema com dinheiro, coisa que ela deixa bem claro na primeira vez que eles se encontram no programa. Que tu gasta dinheiro. Eu tenho medo disso. Que você não tenha parado. Ele leva ela pra sair, dá uma flor, faz até uma piadinha com uma caixinha que parecia de um anel de casamento. Mano, esse Só que, cara na foi verdade, vergonhoso do era começo um ao fone fim. pra eles se comunicarem na língua deles. Bem piadinha de tiozão mesmo, barrigudo. Todo mundo sabe que essas mulheres estão desesperadas pra casar e o Caba faz uma brincadeirinha dessa. O bom é que ela não deixou barato e começou a falar sobre o seu descontrole financeiro em rede nacional. E a cara de cu que ele faz é impagável. Literalmente. A cada palavra que ela vai falando sobre dinheiro, os hashi vão murchando e broxando. E ele fica claramente desconfortável. Você jura por Deus que parou? Jura assim? Ele fica fazendo promessas de que eles vão se casar, que ele vai contar Não, pra tudo desse mãe cara foi dele muito que a Luane esculacho. tem uma filha, que vai pagar ela e que eles vão viver juntos. Mas o temperamento dos dois são totalmente diferentes. A Luane até chega a contar isso pras meninas desabafar e ela diz: ai, pelo menos ele não me bate, pelo menos ele não me humilha. Cara, diferente do meu ex que literalmente. rasgava minhas roupas na faca, pelo menos ele me trata como uma princesa. Só se for princesa de Israel, que os Cara, reis pior que podiam ela comer falou diferente xereca. Porque literalmente aqui ele isso. já tinha traído ela no passado com Ela- uma ela turca. falou E ela literalmente tinha isso perdoado Pras isso. meninas. Não, Me traiu não, né? Tu me traiu, tu sabe disso? Lembra? Mas melhor viver em um relacionamento tóxico na Coreia do que no Brasil, né? No Brasil, os caras batem. Na Coreia, os caras batem, mas em coreano. Aí todo o encontro que eles têm, eles sempre têm alguma coisa pra revelar pra ela. E nesse segundo encontro, ele conta que desde criança e até na faculdade, a família dele não tinha dinheiro e vivia indo agiotas pra quebrar a casa deles toda. Na faculdade, ele não tinha dinheiro nem pra comer com os colegas. E por isso que ele tem Mano, essa parte descontrole foi a maior- financeiro hoje. maior Tudo que ele foda-se. ganha, ele gasta em ações e investimentos arriscadíssimos. Esse negócio de investimento é tipo o tigrinho da Ásia. E ele contando essas histórias tristes e é como um balde de água fria pra ela. Tipo, como assim existe coreano pobre? Existem pessoas pobres na Coreia? E ela fica cheia de ódio, porque nas palavras dela, ela já tinha uma filha pra cuidar e não ia ficar cuidando de marmanjo. Quer dizer, ela sai do país dela pra cuidar de marmanjo. Mas só se ele for rico e bancar ela e a filha dela. Não era em busca de um amor coreano? O amor coreano já não bastava? As Maria Hashi só percebendo agora que amor não enche bucho não, hein? E outra coisa que me deixou com uma pulguinha na orelha de ser combinado é como um cara aceita falar num programa da Netflix pra todos os países que é pobretão assim. Assim, não é vergonha nenhuma você ser pobre. Muito pelo contrário, mas eu não ia querer chegar num programa pra 1000 países e dizer que eu sou um miserável, minto, traio e que sou sustentada por Porra, uma isso daí pessoa de ele- terceiro mundo. É uma tipo assim, humilhação que não é completou, possível que a gabaritou Netflix o não negócio, pingou sabe? o bolso desse Coreia. Até fazer ele cantar Sandy e Júnior pra ela consegue Meu ser Deus, pior não do que passa ser isso liso. na tela. Esse aqui dentro Não, que faz para. turu
Eles têm mais conflitos. E um deles, ele diz na rodinha de amigas dela que as brasileiras têm uma personalidade forte, uma personalidade esquisita. E ela fica super brava com isso. Cara, isso é Até chega a torturante amiga mesmo. que fala coreano pra tentar ele dizer nas palavras dele em coreano, mas ainda assim, ele falando coreano, fica muito estranho essa fala dele pra elas. Porque ele ainda fala assim, ai, as brasileiras só as mulheres. Isso é porque eles estão acostumados com as mulheres sendo super pick-mes e coitadinhas, que quando aparece uma mulher agindo como uma adulta, assusta eles. E ele fica muito bravo e sai da festa. Porque ele tá falando uma coisa claramente xenofóbica pra elas e elas não entendem como uma observação, e sim como um ataque pessoal. Ah, pau no cu do caralho. Vai se fuder, velho. Chato pra caralho. Tá bravo sozinho, mano? Depois eles tentam conversar, mas ela ainda tá muito sentida por essa traição. Cara, eu achei ela que a gente toda só descobre muito nesse infantil, penúltimo sabe? episódio, Todas. porque ele fica lá, Cada uma prometendo tem um aquelas problema, coisas pra ela e parece. não cumpre. Então ela decide terminar com ele e ele fica super numa boa. Ele não liga mesmo, nem parece que ele já tava implorando por isso. Mas essas meninas, elas têm a síndrome de achar que estão em um dorama. Aí ela vai correndo atrás dele no mesmo segundo que termina com ele e fazendo drama, igual quem já viu o programa asiático sabe exatamente como é. Porque não faz questão, só aceita e vai embora. O quê? Um episódio atrás, Credo. ela tava mandando ele ralar se ele não gosta da personalidade brasileira dela. E no seguinte, ela fica assim, agindo que nem uma tonha. Isso não dá em nada, eles se resolvem, Cara, afinal que de mulher contas, decidem continuar. Em mais um desgraçada, encontro véi. romântico dos dois, e ele leva ela naquela Não, taróloga nossa, eu já tinha coreana de esquecido rua, que fica disso. falando o futuro de casais, né? Puta Que se for pra gastar merda, eu dinheiro, já tinha seu esquecido grande disso. dinheiro suado, que seja pra pelo menos saber se ele tem um futuro com ela. Imagina ter que gastar a grana do grande ganho pra encher um bucho de uma brasileira que nem sabe se vai dar certo, nem sabe se vai ter futuro. Claro que a vaca Meu taróloga Deus. disse que o problema é ela, até porque ela é coreana, vai ficar do lado dele. Não, o problema e ele é que ela tá porque ela pagando. não saiu desse Até onde a relacionamento gente ainda, sabe. né? Mas tem mais uma pendência entre eles de firmar essa relação, que é contar pra mãe dele que a Luane tem uma filha. E como ele é um bundão, e parece que todos os homens da Coreia ou têm medo da mãe ou querem ter um relacionamento com ela, ele não tem coragem de falar isso pra mãe. E a brasileira mulher alfa, do jeito que ela marca um encontro sozinha com a mãe pra Meu contar Deus, isso de aí que foi ela tem uma vergonhoso filha. também. E pra surpresa de todo Tudo foi mundo, a vergonhoso Veia é uma no fofa, dizendo pra ela que relacionamento ter dela. filha é uma benção, que ela não precisaria se envergonhar disso, que ela é muito bem-vinda na família, ela e a filha dela. E eu acho que ele tava com medo justamente da mãe aceitar e ele ter que assumir uma mulher e uma criança sem um puto no bolso. E não querendo falar nada, não. Mas a filha dela supostamente é filha de um chinês. Ou seja, esse babado aí com asiático não é de agora não, hein? E isso é bem estranho. Afinal de contas, além dele ser o demônio em forma de homem e ela ser uma sem noção fetichista, os dois continuam namorando. E no dia de ir embora, as meninas estavam tudo indo embora pra ir pro Brasil, Mano. ela decide ficar e conhecer Fiquei sem mais sobre a palavras família sobre dele. isso. Porque apesar de tudo, quem liga se ele corneou, traiu, mentiu, caloteou, se ele é coreano? E isso já é o bastante pra perdoar qualquer erro. Deus me livre, meu homem, me trair e não ser coreano. O fato que apenas um relacionamento deu certo porque eles já namoravam faz 1 ano e ela não via coreano como se fosse uma raça pra ser extinta, me instiga muito. É porque ela tratava coreano como se fosse gente normal. Mas já deu pra ver no vídeo que todas as Marias Hashi são assim e não há nada que é a ser feito, a não ser rir da cara delas. Não é como se fosse o primeiro reality que promove esse entretenimento constrangedor. A gente tem 90 dias pra casar, que a maioria dos casais é uma mulher baixa renda, Cara, com um gringo, 90 dias ou pra uma mulher casar é gringa desse cara totalmente ali? fora dos padrões estéticos, Não procurando um relacionamento com um homem também gringo, só que de baixa renda. A gente tem os famosos Big Ed Caraca. Tartaruga com uma mulher da Filipinas, outro caba dos Estados Sabia Unidos com a disso. mulher daqui do Brasil de Amazonas, tem outra, a Ângela dos Estados Unidos
Unidos e o outro cara da Nigéria. Por que será que os países de baixa renda sempre querem um amor estrangeiro fácil e rápido? Porque quase nunca a gente vê um europeu querendo se casar com um americano do interior do Texas com uma palha na boca e fazer 4 filhos num trailer imundo. Claro que a gente tem a fetichização. Mas será que é só isso? Mano, calma aí!